Estudado parte do conteúdo, é o momento de resolvermos exercícios, porque nada melhor do que praticarmos aquilo que nós estudamos na teoria, certo? Então, vamos lá. Lembrando que essa lista de exercícios já está disponível para você aqui em nosso curso. É só você ir até a aba dos materiais complementares e conseguir baixar esse material. A nossa dica é sempre para que você resolva antes de acompanhar a resolução aqui nesta aula. Então, se você não fez isso ainda, baixe o material, resolve e depois vem aqui para que você confira o gabarito, beleza? Agora, se você já resolveu, então é momento de conferir aquilo que foi a sua resolução. Vamos lá, então. Hoje nós temos 6 exercícios, 6 atividades para que a gente consiga praticar aquilo que foi falado na teoria. Questão número 1, em seu enunciado, diz: no romantismo francês, o homem perde a soberania. As mulheres passam a ser objeto de adoração. O homem vive na órbita de sua misteriosa força, de sua superioridade sexual demonstrada pela maternidade. Ela complementa o homem, mas o seu papel é o de esposa e mãe, submissa e dependente. Ao mesmo tempo, ela é vista como dominadora, manipula os homens, conduz o relacionamento. Acerca das figuras femininas na arte romântica, assinale o que for correto. Um enunciado bem elaborado, um enunciado bem marcante e, inclusive, em minha opinião, essa questão da UEM de 2009 sobre romantismo é uma das questões mais difíceis sobre o tema que vocês encontrarão, inclusive se vocês pegarem vestibulares de outros estados ou pegarem, por exemplo, provas do Enem. Vamos lá. As alternativas. Lembrando que trata-se de uma questão somatória. Na verdade, toda essa lista que nós vamos resolver são de questões somatórias. 01. O extraordinário e famoso quadro A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, uma exaltação à Revolução de 1830 na França, faz da mulher um símbolo materno a conduzir com a bandeira francesa na mão os filhos da pátria. Perfeito! Em nossa aula, nós falamos bastante sobre o quadro A Liberdade Guiando o Povo, sobre Eugène Delacroix, aquela mulher representando alegoricamente a liberdade, com uma arma na mão, com a bandeira da França na outra, com os seios de fora, naquele cenário caótico, naquela obra esteticamente pautada no contraste de claro e escuro, esfumato, lá no fundo, as torres da Catedral de Notre-Dame, ou seja, um espetáculo de representação que trabalha exatamente isso que foi falado na assertiva 01. 2. Personagens retiradas das mitologias e religiões da antiguidade, como Salomé e Semíramis, serviram para tratar os traços dominadores e manipuladores que muitos românticos atribuíam às mulheres. Esse tipo de alternativa, que está certa, é um daqueles exercícios que trazem elementos que complementam e muito a nossa aula. Em geral, nós não conseguimos falar sobre isso na aula, e é por isso que as questões elas são importantes. E realmente, em muitas das obras, os artistas atribuem esses traços às mulheres, não só como uma questão negativa de manipulação, de dominação, até também como um aspecto de protagonismo feminino nessas histórias todas, seja no que diz respeito a temáticas antigas ou no que diz respeito a questões contemporâneas. 04. Alguns românticos contribuíram para fortalecer as fantasias eróticas ocidentais, como foi o caso daqueles que se dedicaram à pintura de odaliscas e cativas sensuais, bem como dos que acreditavam ser desregrada a vida dos haréns orientais. Perfeito!
Eu falei durante a aula que muitos artistas românticos ocidentais olhavam para o Oriente como um ambiente depravado, como um ambiente de exóticas histórias sexuais e todas as questões relevantes sobre o tema e sobre esse aspecto. Então, tá perfeito, tá correto. Lembrando sempre, galera, as aulas de resolução sempre são um complemento às aulas teóricas. Então, se você vem direto para a aula de resolução de exercícios, você não necessariamente vai conseguir assimilar tudo, porque muito do que nós discutimos aqui nas questões, nós já vimos na teoria. 08. Ao contrário dos pintores, os romancistas ligados ao romantismo não se interessavam de forma direta por personagens femininos, preferindo a caracterização de heróis galantes, aventureiros e conquistadores. Tá errado. O aspecto feminino é importante, tá bom? Tanto nas obras de pintura, como de escultura, como de outras temáticas e outras manifestações românticas. Então a 08, ela não está certa. 16. A expressão artística das obsessões masculinas descritas pelo texto chegou ao auge com Leonardo da Vinci, que fez da Mona Lisa e de Santa Ana a síntese de todos os traços femininos desvalorizados pelos românticos. Nossa, uma questão completamente anacrônica, completamente errada, trabalhando Da Vinci, um renascentista no contexto romântico. Então, o gabarito dessa nossa questão número 1 é 01 mais 02, 3 mais 4, 7. Então, nós temos aqui 7. 2. Em relação à arte do romantismo, assinale a ou as alternativas corretas. 01. A pintura do romantismo pode ser considerada uma reação à pintura do neoclássico. Foi o primeiro fato teórico que nós vimos em nossa aula. Então ela está correta, não tem nem que muita gente discutir. 2. Os pintores românticos apresentaram uma predileção em retratar a mitologia greco-romana em grande parte de suas obras. Não quer dizer que os românticos esqueceram o passado, mas a predileção era para retratar questões emocionais, questões sentimentais e aspectos patrióticos e históricos contemporâneos, certo? Então, de novo, não há uma predileção em retratar a mitologia greco-romana, mas também não há um esquecimento absoluto, certo? Por isso que ela está errada. 04. A pintura romântica retoma algumas características do período barroco, como a valorização das cores e o contraste entre claro e escuro. Se você assistiu a aula teórica, você lembra disso e não tem como errar. A 04 ela está correta. 08. A expressão das emoções humanas e a natureza representada de forma viva e dinâmica passa a ser um tema recorrente nas artes do romantismo. Perfeito! Mostrei para vocês um monte de paisagens, de representações da natureza, com John Constable, com Turner, com vários artistas que nós estudamos. Então, vamos para 16. Apesar das diferenças temáticas em relação à arte do neoclassicismo, os pintores românticos continuaram a prezar pelas regras e convenções das academias de belas artes em detrimento da liberdade de expressão artística. Por favor, né? Das maiores pautas que nós tivemos no começo de nossa aula teórica foi sobre a questão da liberdade criativa do romantismo. Então a 16, no caso, né, está errada. O gabarito nessa ficou com 01, 04 e 08. Somando tudo isso daqui, dá o número 13, o número preferido do Zagallo. Vamos lá. Ao negar a estética neoclássica, a pintura romântica aproxima-se das formas barrocas. A respeito da arte do período, assinale a ou as alternativas corretas. 01. Os temas da história nacional e da cultura contemporânea foram os preferidos dos pintores do romantismo. Exatamente. Se você prestou bem atenção no que nós discutimos no elemento 02 do exercício 2, você sabe que a 01 ela está correta. Não só pela resolução que nós tivemos, mas pela nossa aula também. 02. A arte escultórica romântica, inversamente à pintura, centrou-se em temas mitológicos de origem greco-romana, como é o caso da obra O Pensador, de Auguste Rodin. Não, pelo amor de Deus, Auguste Rodin é um outro contexto, é um outro cenário, e a escultura
romântica, como nós vimos na obra de François Roudet, também retratava aspectos contemporâneos históricos associados ao momento do artista produzir aquele objeto. Então a 02 ela está errada. 04. No Brasil, um ideal similar de superação do estilo neoclássico pode ser encontrado na produção da segunda metade do século XIX, especialmente na obra de Benedito Calixto. Exatamente. Quando estudamos sobre o romantismo no Brasil, vimos a obra, inclusive, do Benedito Calixto. Então, a 04 está certa. Um dos pintores mais importantes do período é o espanhol Diego Velázquez, conhecido por sua obra As Meninas. Não, ele é um artista barroco e não romântico. A obra Os Fuzilamentos, de 3 de maio de 1808 de Goya, que foi a primeira obra que nós estudamos em nossas aulas, demonstra preocupação com fatos históricos que os artistas românticos passaram a expressar em suas pinturas. Perfeito. Tá muito fácil, né? Depois que nós estudamos a teoria, fica muito fácil a gente resolver esses exercícios. Então, o nosso gabarito nessa foi 01, 04 e 16. Vamos para as duas últimas. Questão 4. Sobre o período romântico nas artes, assinale o que for correto. Durante o romantismo na música, o concerto passou por diversas mudanças, tanto técnica quanto na concepção. Sim, as temáticas patrióticas, nacionalistas, aquelas obras monumentais, aquelas obras dramáticas. Então, sim, nós tivemos uma grande mudança, grandes estruturas. 2. No período romântico, a música apresentava tessituras densas e pesadas, com contrastes dramáticos e com exploração de sonoridades, dinâmicas e timbres. Exatamente. É um complemento que nós acabamos de falar. Uma marca do romantismo nas artes foi o culto à natureza. Pinturas como Turner e John Constable elevaram o status da pintura de paisagens, dando às cenas naturais tons heróicos. Sim, correto. O romantismo foi uma revolução visual, literária e espiritual. A imagem, a palavra e a música expressaram um modo particular de sentir e pensar, valorizando sentimentos e emoções. Falamos bastante em nossa aula sobre o aspecto revolucionário do romantismo. De novo, galera, estudou, prestou atenção na aula, veio para o exercício, viu que aquilo que você estuda cai na prova, aí é só correr para o abraço no dia da prova que você vai gabaritar suas questões. E a última, sobre o romantismo nas artes, assinale o que for correto. 01. A ênfase na expressão das emoções e a valorização do sentimento nacionalista presentes no romantismo atingiram praticamente todos os campos da arte. Sim, falamos bastante, olhem todas as manifestações, então tá correto. 2. Compositores românticos como Schoenberg e Mozart inspiraram-se na música folclórica de seus países em episódios históricos e heróicos de seu povo, expressando com vigor sentimentos de amor à nação, virtuosismo e paixão. Schoenberg e Mozart são de outros contextos, não são artistas românticos. Então, 02, tchau. 04. O romantismo nas artes visuais surgiu como uma reação à rigidez das regras de simetria, beleza e equilíbrio determinadas pelas academias de belas artes do período barroco, movimento artístico que o precedeu. Por favor, o movimento artístico que o precedeu foi o movimento do neoclassicismo, não o movimento do barroco. E também não tem nada de regra de simetria, equilíbrio no barroco. O barroco é muito pelo contrário. Então tá totalmente errada 04. Por favor, não vai marcar. 08. A valorização da cor e os contrastes de luz e sombra apresentados por Francisco de Goya na obra Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808 manifestam de forma direta a liberdade e a expressão individual do artista, caracterizadas as características associadas ao movimento do romantismo. Perfeito, fácil, simples. Galera, então vocês viram que não tem segredo, que não tem dificuldade. O que a gente precisa aqui sempre é que vocês assistam às aulas, porque a partir do momento que vocês assistem às aulas, fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais simples, fica tudo muito mais direto, e aí vocês conseguem resolver a todos os exercícios sem maiores dificuldades, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido o que nós estudamos até esse momento. Agora
é partir para o próximo vídeo, partir para a próxima temática, continuar em nosso curso, porque nós ainda temos bastante coisa para analisar, certo? Grande abraço e até daqui a pouquinho no próximo vídeo.